Olá! Sonhamos com as cidades do futuro, mas criamos armadilhas de concreto. Nesta compilação você verá que a superpopulação e o avanço da urbanização estão levando a consequências desastrosas. Bem-vindo ao inferno urbano. O número de pessoas sem teto no condado de Los Angeles em 2023 chegou a 75.518. Está cada vez mais difícil ignorar esse problema no país, não só por causa das barracas e do lixo visível nas ruas, mas também por causa do aumento da criminalidade nesses bairros. Infelizmente, esse quadro também é observado em outras cidades dos Estados Unidos. A crescente estratificação entre ricos e pobres contribui para a deterioração do clima social e prejudica significativamente o desenvolvimento urbano. Os custos da assistência social estão aumentando e os programas de reintegração não garantem o crescimento do emprego. Esses cemitérios de carros de luxo não são incomuns nos Emirados Árabes Unidos. Nestas imagens, temos o maior deles, que fica no Emirado de Sharjah. Aqui há Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Lamborghinis, Ferraris, Bentleys e muitos outros carros abandonados e maltratados. Alguns de seus proprietários, por dificuldades financeiras ou falta de pagamento de impostos, foram forçados a deixar o país e abandonaram seus carros. Há também aqueles que acreditam que após um acidente, o carro perde o prestígio e por isso simplesmente se livram dele. O que você acha dessa atitude em relação aos recursos? As ruas são caóticas e os carros podem ficar parados no trânsito por horas. Essa é Lagos, a maior cidade da Nigéria. Uma simples viagem de 10 quilômetros aqui pode levar de 2 a 5 horas. E não é de se admirar, afinal, Lagos abriga mais de 20 milhões de pessoas. A infraestrutura simplesmente não consegue lidar com a demanda. Para aliviar o trânsito nas estradas, o transporte aquático foi desenvolvido aqui. Além disso, construíram um bairro inteiro na água, com casas sobre palafitas e locomoção apenas por barcos. Estamos falando de Makoko. Os moradores jogam lixo diretamente na água e depois a utilizam para as necessidades domésticas, pois não há sistema de saneamento básico. Além disso, Makoko não é reconhecida pelas autoridades, o que significa que nem sequer é considerada. É assustador imaginar como é para os moradores da região sobreviverem em condições tão insalubres. Ghazipur, ou Everest do lixo, é um aterro sanitário gigante na capital da Índia, que cobre mais de 40 acres de terra. A montanha de lixo atinge mais de 70 metros de altura e continua aumentando 10 metros a cada ano. Um total de 2.000 toneladas de lixo de toda a Nova Delhi são despejados lá todos os dias. E à medida que a população cresce, a tendência é que isso se multiplique. Esse talvez seja o mais grave de todos os problemas de gerenciamento de resíduos da Índia. Em algumas estações de metrô no Japão, o tráfego de passageiros chega a vários milhões de pessoas por dia. E especialmente nos horários de pico, quando os trens estão lotados, as pessoas podem não caber nos vagões.
Por isso, em cidades grandes como Tóquio ou Osaka, existem os Oshiya, que são empurradores que ajudam os passageiros a entrar nos trens lotados. Não é de se admirar que os passageiros fiquem tão próximos uns dos outros que o espaço pessoal praticamente desaparece. Mas, para milhões de moradores da cidade, essa é uma realidade cotidiana, o que inevitavelmente afeta os níveis de estresse e o estado psicológico geral. Mumbai, Índia. Dharavi, a maior favela do mundo, tem cerca de 1 milhão de habitantes em uma área de apenas 2,1 km². As pessoas aqui são extremamente pobres. Elas não têm sistema de esgoto. Há cerca de 1.000 pessoas para cada banheiro equipado. Não há abastecimento de água e, ainda assim, as pessoas conseguem fazer cerâmica ou costura. O que era para ser uma grande iniciativa ambiental se transformou em montanhas de metal enferrujado e em um desastre ambiental. Esse é um cemitério de bicicletas na China, um símbolo claro do excesso de produção e do colapso do serviço de compartilhamento de bicicletas. As empresas investiram bilhões de dólares para produzir centenas de milhares de bicicletas, mas a demanda ficou muito abaixo das expectativas. Como resultado, as ruas da cidade se encheram de meios de transporte desnecessários e as vagas de estacionamento simplesmente se esgotaram. As autoridades chinesas reconheceram que esse local de descarte com 100.000 bicicletas é uma lição para futuras empresas de tecnologia. As autoridades confiscaram milhares de bicicletas estacionadas indevidamente pela cidade. Além disso, as empresas de bicicletas falidas simplesmente se livraram delas em terrenos baldios porque o descarte adequado era muito caro. Esse é o edifício monstro que tem esse nome devido ao seu tamanho enorme e seu formato não natural. Esse é o maior complexo residencial de Hong Kong e pode acomodar 10.000 moradores. Cada um dos 5 blocos do edifício está repleto de apartamentos. São 2.243 no total. É por isso que algumas pessoas têm medo de se perder lá dentro, pois parece que leva uma eternidade para sair desses labirintos estreitos. A cidade sofre com a superpopulação e a simples escassez de terrenos, de modo que esses edifícios muitas vezes se tornam um refúgio para as camadas menos afortunadas da população, que são forçadas a se amontoar em uns 5 a 7 metros quadrados. Mas o que a humanidade fará quando até mesmo esse espaço se esgotar? Afinal de contas, essa tendência de reduzir o espaço pessoal para aumentar o número de apartamentos está gradualmente se espalhando para outras regiões. Aos pés das colinas de Mokattam, no leste do Cairo, fica Manshiat Nasser, a chamada cidade do lixo. Toda a vida nesse bairro gira em torno da reciclagem de lixo, que, como você pode ver, está espalhado por toda parte. A maioria das famílias trabalha com o lixo há gerações. Todos os dias, o lixo é trazido para cá de todas as partes de Cairo. São cerca de 9.000 toneladas de resíduos que são separados manualmente. As condições insalubres e a falta de saneamento básico fazem dessa área uma fonte de doenças.
Em Bangladesh, há poucas rotas ferroviárias para transportar um grande número de pessoas, especialmente nas áreas rurais, onde o trem é o meio de transporte principal e mais barato. Muitas pessoas sentam, ficam em pé e até dormem no teto dos vagões, apesar dos riscos. Em 2019, a capital da Índia apareceu várias vezes como a cidade com o ar mais poluído do mundo. Os gases de exaustão de inúmeros carros e motos, a queima de lixo, as emissões tóxicas de fábricas localizadas nos arredores da cidade, tudo isso torna o ar insuportável e afeta negativamente a população de Delhi e basicamente envenena a vida das pessoas. Algumas cidades do Vietnã, especialmente a cidade de Ho Chi Minh, estão passando por um boom de urbanização. Ruas estreitas e falta de regulamentação, multiplicadas por insuficiência nas leis de trânsito, levam a engarrafamentos horrendos que podem deixar os moradores presos por horas. Não parece ser isso que a humanidade tinha em mente quando inventou os carros e as motos, não é mesmo? Nos últimos anos, os níveis de poluição do ar em Lahore, a segunda maior cidade do Paquistão, atingiram níveis críticos, especialmente no inverno. Os moradores são obrigados a usar máscaras e evitar sair de casa durante os períodos de smog mais intenso. Enquanto avançávamos em direção a mais fábricas e indústrias e inventávamos o motor de combustão interna, poderíamos imaginar que o mundo inteiro ficaria à beira de uma catástrofe ambiental que para alguns já se tornou realidade. Segundo algumas estimativas, há entre 880 mil e 1 milhão de bicicletas em Amsterdã, 20% a mais do que a população residente na cidade. E há 165 canais. Portanto, o que você está vendo agora é uma atividade padrão dos serviços de manutenção da cidade: a pesca de bicicletas. 15 mil bicicletas são recuperadas dos canais de Amsterdã todos os anos. Em 2010, um engarrafamento de cerca de 100 quilômetros na rodovia Wuzhuang, em Anhui, China, deixou pessoas presas por dias. Obras, tráfego intenso durante a época de férias e carros quebrados. Algumas pessoas chegaram a ficar sem comida e água por várias horas. Este é um exemplo perfeito de como o rápido desenvolvimento da sociedade pode sobrecarregar o sistema de transporte. A State Tower é um dos arranha-céus mais altos de Bangkok, com 247 metros e 68 andares. Em uma época em que as cidades são forçadas a crescer para cima, esses gigantes estão se tornando a nova norma. Mas o que há por trás de suas fachadas de vidro? A densidade populacional está aumentando, o espaço está diminuindo e milhões de pessoas já estão vivendo em torres de concreto, perdendo o contato com a terra. Onde será que a urbanização pode chegar antes que os arranha-céus se tornem nossos únicos lares?
Essa vila está localizada no telhado de um prédio alto na cidade de Chuzhou, na província de Hunan, na China. As casas em cima de um prédio são uma resposta forçada ao problema de espaço limitado nas grandes cidades chinesas, onde a alta densidade populacional exige um desenvolvimento igualmente grande. Com o crescimento da população global de 75 milhões por ano, até mesmo os arranha-céus poderão ficar sem espaço até a década de 2050. O Rio de Janeiro é sem dúvida uma cidade de contrastes. Nos morros, ao lado de luxuosos arranha-céus, muitas vezes é possível encontrar favelas extremamente pobres. E isso não são apenas favelas, são favelas que, via de regra, não são controladas pelo governo. Daí essa expansão desenfreada e todas as suas consequências, como as construções improvisadas frágeis, a alta densidade populacional, a criminalidade exacerbada e, em alguns lugares, a falta de saneamento básico. A favela do Vidigal é considerada relativamente segura e até mesmo adequada para turistas. Mas não relaxe muito. Confrontos entre gangues locais ou cartéis de drogas não são tão incomuns por aqui. Portanto, é melhor ficar de olho em seus pertences ou até mesmo deixá-los em seu hotel. A Rocinha, a maior favela, fica na zona sul do Rio, entre os bairros ricos de São Conrado e Gávea. As casas são em sua maioria de tijolos, mas construídas de forma caótica, sem licenças oficiais. As ruas são estreitas e sinuosas e o transporte é limitado a motos e pequenos ônibus. Oficialmente, cerca de 70 mil pessoas vivem aqui, mas segundo estimativas não oficiais, esse número chega a 150 mil. É preciso buscar soluções inovadoras para resolver vários problemas ao mesmo tempo, como infraestrutura insuficiente e alta densidade populacional. Um trem em Chongqing passa dentro de um prédio residencial. A estação em si está localizada do 6º ao 8º andar de um prédio de 19 andares. Equipamentos especiais de isolamento acústico permitiram que o prédio continuasse sendo residencial. Este é o Citarum, um rio de 300 quilômetros de extensão na Indonésia. Ele corre pela ilha de Java, fornecendo água para mais de 25 milhões de pessoas. Mas em vez de uma fonte vital, o Citarum se tornou um esgoto tóxico cheio de resíduos industriais, lixo e metais pesados. Mais de 2.000 fábricas despejam no rio substâncias químicas não tratadas, como mercúrio, chumbo, cádmio e cromo. Será que ninguém pensa na população local? Os altos preços dos imóveis tornam os microapartamentos a única opção para muitos segmentos da população, especialmente para famílias de baixa renda ou estudantes. E é uma sorte quando o cômodo tem pelo menos uma janela, porque tem gente que tem que viver em 7 metros quadrados sem nenhuma luz solar. Em vez de ser um símbolo do sucesso e da modernização, o Burj Al Babas, na Turquia, tornou-se um exemplo sombrio de urbanização fracassada e foi apelidado de Cidade Fantasma. Devido à crise e à inflação, o projeto não teve financiamento suficiente e algumas casas ficaram inacabadas. E devido aos preços excessivamente altos, as residências não conseguiram atrair clientes.
As favelas de Caracas, a capital da Venezuela, estão aumentando cada vez mais e com elas os índices de pobreza e criminalidade. Muitas pessoas de diferentes partes do país e até mesmo de países vizinhos vão para a capital na esperança de encontrar uma maneira de sobreviver. Mas em sua busca por moradia, elas se instalam em bairros construídos ilegalmente e superlotados, onde as pessoas não têm nem mesmo condições básicas como água e eletricidade. His work all helps to bring about growth for lots of businesses. You benefit from the tourists or people. Você gostaria de ouvir aviões decolando e pousando a cada 20 minutos? É assim que esse cara e milhares de outros cidadãos vivem. A Myrtle Avenue, em Londres, fica extremamente próxima ao aeroporto de Heathrow, o que torna a área uma das mais barulhentas da cidade. O projeto de expansão do aeroporto, incluindo a construção de uma terceira pista, levantou preocupações sobre o agravamento da poluição sonora e do ar para os moradores das proximidades. Isso é mais do que um simples cruzamento, é um símbolo da cultura urbana e da vida dinâmica de Tóquio. Milhares de pessoas passam pelo cruzamento de Shibuya diariamente. Esse é um centro de comércio e moda com muitas lojas, cafés, restaurantes e baladas. Mas apesar dessa densidade de tráfego, os japoneses seguem rigorosamente as leis de trânsito, o que permite manter a ordem mesmo em tais condições, pelo menos por enquanto. O rápido desenvolvimento da infraestrutura na cidade italiana de Nápoles não poupou os moradores desses edifícios. O viaduto Capodichino conecta a cidade ao aeroporto e às principais rodovias. Milhares de carros, caminhões e ônibus geram muita poluição sonora aqui todos os dias. Nos horários de pico, o ruído chega a cerca de 90 a 100 decibéis. Para comparação, isso é o equivalente ao som de uma britadeira. Fora que as vibrações dos veículos também danificam as estruturas dos edifícios. Esse complexo residencial para 18 mil pessoas em São Petersburgo é um exemplo de urbanização megapolitana, com todos os problemas característicos de superlotação. Há 35 entradas, 25 andares e 3.708 apartamentos. E todos os residentes querem caminhar até o mercado perto de suas casas, estacionar seus carros nas proximidades ou ir para o trabalho a partir do ponto de transporte mais próximo. As enchentes de 2022 em Durban, na África do Sul, interromperam a coleta de lixo, impedindo que os caminhões de lixo chegassem às caçambas devido às ruas inundadas. Como resultado, 8 mil contêineres ficaram transbordando e alguns deles foram parar em corpos d'água. Os resíduos começaram a se acumular na própria cidade, aumentando o risco de disseminação de doenças. Além da poluição, o que você acha que as obras, o asfalto, o concreto, os carros e a indústria causam? O aumento das temperaturas. Isso se chama ilha de calor urbana e é um desafio que quase todas as megacidades enfrentam.
O aumento das temperaturas sobrecarrega o sistema de energia, com ares condicionados e dispositivos de resfriamento, e aumenta o risco de intermação e outras doenças relacionadas ao calor. A greve de 2023 dos coletores de lixo em Bethnal Green Road, em Londres, ocorreu em resposta à insatisfação com as condições de trabalho. Isso levou a atrasos na coleta de lixo e a problemas de poluição na área. Imagine só a quantidade de lixo, afinal a cidade se tornou um verdadeiro lixão em apenas algumas semanas. O lixo acumulado acabou sendo removido pelos próprios comércios localizados nessa rua. Há uma cidade na China chamada Tianduxian, que é uma réplica exata de Paris. Ela atrai turistas, é claro, mas quase não tem moradores reais. Portanto, a atmosfera em si está longe de ser igual à capital da França. Made this town to look like Paris. Oh, maybe I am in Paris. Maybe I'm not. When did the Paris start putting Chinese letters in? Uma cidade que cabe em um único prédio. Sim, esse lugar existe. Quase todos os 200 residentes de Whittier, no Alasca, vivem em um prédio de 14 andares construído em 1956, como um quartel do exército. E o mais impressionante é que quase não é preciso sair daqui. Dentro das Beedit Towers, há tudo o que alguém pode precisar. Uma delegacia de polícia, uma clínica médica, uma igreja e até mesmo uma lavanderia. Essa é provavelmente a variante mais extrema do planejamento urbano compacto. No entanto, apesar dos horrores da urbanização, ainda estamos tentando encontrar maneiras de deixar as cidades mais verdes. Em 2014, Milão lançou a Floresta Vertical, um complexo residencial de 2 torres de 110 e 76 metros de altura, com 900 árvores, 5.000 arbustos e 11.000 plantas plantadas em terraços. Essa é apenas uma pequena tentativa de compensar os danos ecológicos que causamos ao desfrutar dos avanços da civilização. Mas, a cada ano, essas iniciativas se tornam mais importantes, afinal, a população das cidades continua crescendo.